TV Câmara, Campinas. A gente falar de um tema tão importante que é saúde emocional nas escolas. Eu quero apresentar aqui ao meu lado o Alexandre Giovanetti, que é da Consciente. Depois você explica melhor o que é a Consciente. O Denilson Roberto está aqui presente, ele é psicanalista que ele participou de um evento aqui recentemente sobre a segurança nas escolas. Ele é psicanalista e também convidei-o porque ele é da área, né, da psicologia. A Alessandra Lopes, que é psicóloga, e o Samuel Borges, psicoterapeuta. Eu sou a Alessandra Conceição Lopes, eu sou psicóloga clínica. Para a gente falar hoje sobre a pós-modernidade e sobre essa angústia que nós estamos vivendo, a gente tem que voltar um pouco no nosso contexto histórico para tentar entender como que a gente chegou nisso que nós estamos vivendo na atualidade. Então, se nós voltarmos a milhões de anos atrás, nos hominídeos, o que acontece? Os hominídeos, eles tinham essa coisa de dia à noite. De dia eu acordo, eu saio, eu caço, a minha esposa está na caverna esperando com os filhos. Noite eu durmo, acabou, e tinha essa coisa de ir andando. E nisso, os anos foram passando lentamente e o homem foi evoluindo. Até que depois veio a agricultura, há alguns anos atrás, que já deu também um boom, mas também foi tudo muito devagar. E no Brasil, se nós voltarmos mais ou menos em 1880, teve a imigração europeia para cá. Então as pessoas foram se alojando em alguns estados do Brasil, em pequenas colônias, onde todos se conheciam e todos se ajudavam. Então tinha essa parceria entre as pessoas. Aí nós vamos evoluindo mais um pouquinho, já chegamos mais ou menos em 1950. Você pega São Paulo, as pessoas elas eram bairristas, elas trabalhavam próximos das suas casas. As mulheres tinham uma média de 5, 6 filhos. Era fácil o cuidar, porque o homem ele já era predestinado. Ele nascia sabendo qual era a sua função. Então ele nascia, depois ele estudava, então ele casava e tinha essa coisa de eu tenho uma bússola, eu vou para as carreiras, eu posso ser médico, engenheiro ou advogado. Se eu não for um desses três, eu presto um concurso público, eu entro no Banco do Brasil e pronto, eu já tive, olha só, eu evoluí, eu venci na vida. Hoje não, essas coisas se perderam. Essa coisa do pai almoçar em casa já é praticamente impossível. Hoje em dia, para nós vermos os nossos pais, a gente tem que marcar horário, tem que avisar. As cidades viraram megalópolis, nós não temos mais amigos de infância. Isso já não existe. E nisso, nós estamos perdidos. Então, o que acontece? É muito difícil, nos dias atuais, educar os filhos, porque os pais não têm manual de instrução. Nem os pais sabem. Nós nos deparamos com a pandemia há 2 anos atrás. E na pandemia, nós fomos obrigados a visitar a casa da angústia. Todos nós fomos para ela, todos. E o que é a angústia? A angústia começa no medo. Eu tenho medo de algo real, algo que eu estou conseguindo ainda nomear. De repente, esse medo começa a virar ansiedade. Eu estou ansioso. O ansioso tem os is. E se eu morrer? E se eu bater o carro? E se eu levar um tiro? E se acontecer uma fatalidade? E daí, a hora que esses is não estão mais nomeados, eu já não sei mais o que eu estou sentindo. Nossa, eu estou passando mal, não sei se eu estou com dor de barriga, se eu não sei. Pronto, você está na angústia. O que é a angústia? É quando foge do seu controle. Você é invadido por uma sensação, por algo que você não domina. Então, eu sempre faço um quadrilátero, onde você começa no medo, esse medo vai virando uma ansiedade, quando a ansiedade já não está mais nomeada, ela vira uma angústia, e essa angústia, se não tratada, não nomeada, não percebida, você vai para uma depressão.
Então, a pessoa ansiosa tem esses is, ela está sempre ansiosa, ela está sempre em alerta, ela está sempre achando que algo vai acontecer. A pessoa em pânico, ela acha que ela vai morrer, ela sente esse perigo iminente da morte, então os músculos se contraem, o coração palpita, ela começa a ter sudorese, ela começa a ter uma dor de barriga, ela acha muito que vai morrer. E hoje você vai nos prontos-socorros, tem muitas pessoas ali que estão achando que estão tendo um ataque cardíaco e é só uma crise de pânico. E se você não vai cuidando disso, o que você vai fazendo? Você vai caminhando para a depressão porque você começa a se fechar. Então, se eu sou ansiosa, se eu tenho os is, eu não vou sair na rua, porque se eu for assaltada, então é melhor eu ficar em casa. E se você tem o transtorno de pânico, você também não vai sair na rua, porque se você está na sua casa, você se sente seguro. Então, você precisa começar a aprender a nomear os seus sentimentos, as suas emoções, o que eu estou sentindo, como eu me percebo. Isso já é uma grande evolução. Só que quando você não consegue nomear tudo isso, como que você cuida do seu filho? Como que você educa o filho? Porque o problema da educação é o problema da formação. Forma-se bem, forma-se mal. Mas como é essa educação? É uma educação rígida, igual a de antigamente, a tábula rasa, onde o professor fala, o aluno abaixa a cabeça? Isso não existe mais. A tecnologia veio e deu um boom na evolução. Hoje, nós estamos 24 horas conectados. E isso adoece. Adoece e muito. Porque você não tem mais paz. Só que muitas pessoas não percebem o quanto a tecnologia adoece. Depois da pandemia, na pandemia, e também antes da pandemia, mas na pandemia também cresceu assim absurdamente, a insônia. Hoje, a indústria farmacêutica para medicamentos para dormir tá assim, deslanchou. Por quê? As pessoas não conseguem mais dormir. E por quê também? Porque tem muito estímulo. A pessoa dorme com o celular na mão, acorda com o celular na mão. A pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular, é olhar para ver se tem uma mensagem. E isso está adoecendo, adoecendo e adoecendo. Então você precisa tentar ir percebendo, vendo o que te adoece. Como você se livra disso? Como você educa seu filho hoje, nesse mundo da tecnologia? Como você vai tirando o celular? Não tem receita de bolo, cada um vai encontrando a sua maneira, o seu modo. Educar filhos não é fácil, mas no mundo de hoje é na base do amor e da conversa. Só o amor constrói pessoas fortes, tipo, é a base, é o alicerce. E é muita conversa. Porque o que você tem que fazer com seu filho? Você não pode jogar as suas angústias no seu filho. Às vezes, o erro de alguns pais é fazer com os filhos o que aconteceu com eles. Então, se eu sofri, meu filho também tem que sofrer. Eu tenho essa educação rígida. Só que uma educação rígida também adoece. Então, a gente tem que achar esse linear de como educar, educar com amor, conversar, sempre falar para o outro o que a gente espera dele. E essa conversa bem alinhada vai construindo seres humanos fortes. Porque hoje, por exemplo, na clínica, eu pego muitas pessoas já na casa dos seus 18, 20 anos que não sabem nomear, tipo, as emoções. Não sabe. A pessoa só sabe, tipo, estou feliz, estou triste. E as outras coisas? Não sabe nomear. Não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não sabe o que carreira quer seguir. Esse mundo moderno, ele adoece. E a gente tem que ter essa consciência. Por que ele adoece? Porque é o mundo do consumo. Hoje nós vivemos para consumir. A gente não consome mais para viver igual antigamente. Antigamente você comprava uma máquina de lavar roupa, essa máquina durava 20 anos. Para mais. Hoje não, você compra essas tecnológicas, todas de painel, tudo bonitinho, daqui 3 anos quebrou, você já tem que comprar outra, e outra, e outra. E assim está com tudo, é o mundo do consumo. É um consumo desenfreado, nada mais é palpável. As coisas estão escapando pelos dedos, pelas mãos, é o amor líquido, é o mundo do fast food.
né? Um grande problema hoje em dia é a obesidade infantil, obesidade nos adultos. E aí o que a pessoa pensa? Ah, não, beleza, eu vou comer, porque daqui a pouco eu faço uma bariátrica e tá tudo bem. Só que uma bariátrica é uma cirurgia terrível e causa problemas. Depois de alguns anos, você pode ter complicações, o anel pode descer, você pode quase morrer. Então não é assim, eu faço isso e a solução está aqui. Assim, uma grande dica que a gente dá para os pais é o quê? Incentive os seus filhos, desde pequeno, a prática de esportes. Por quê? Porque o esporte faz com que seu filho tenha disciplina, foco e meta. E ele tendo esses 3 itens, ele se relaciona melhor com as pessoas em volta. Ele aprende o respeito, a respeitar os professores, a respeitar os idosos, a respeitar os colegas. Ele aprende que a vida não é só ganho, também tem derrotas. Outro grande problema da atualidade é o quê? Lá em 1950, 60, a mãe era só mãe. Ela estava em casa, ela cuidava dos filhos. Hoje a mãe também trabalha. Então, quem cuida dos filhos? A escola? A babá? A escola não tem essa obrigação. A babá também não. E, às vezes, os pais trocam de babá como se trocasse de roupa. Então, essa criança não consegue criar vínculo. Quem é a pessoa que eu confio? Não tem. Então, o que acontece? É tudo muito complicado. Não é fácil. Viver é difícil. A gente sente as dores do viver. É complicado. A gente precisa aprender a nomear tudo isso. E dentro disso, ir mostrando isso para os nossos filhos e colocar nele a consciência, por exemplo, de que ninguém acorda 100% feliz para ir fazer uma prática de exercício, por exemplo. Ninguém acorda feliz. Mas você adquiriu a disciplina, então você acorda e vai. E o que é o bom do exercício físico? Quando você está numa prática de exercício, você contrai os seus músculos. Contraindo os seus músculos, ele manda moléculas para o seu cérebro. E no final do exercício, final, não é no começo, você sente o prazer da prática. Todo o começo é difícil. Só que no final, você tem essa recompensa, você está mais feliz. Os seus problemas continuam os mesmos. Eles não mudaram porque você praticou um exercício. Mas você consegue lidar com eles melhor, de uma melhor forma, com mais clareza. Então você tem que ir buscando as ferramentas do como viver melhor, do como estar sempre vendo a vida por um lado mais positivo, porque não é fácil. Só que existem coisas que são minhas, suas e de Deus, do universo. Eu não tenho como mudar que está chovendo lá fora. Só que eu posso ver essa chuva de 2 maneiras, de uma maneira boa e de uma maneira ruim. Então, qual que eu escolho? E é sempre bom tentar ir ensinando isso, a ver sempre a vida de uma maneira positiva. E nisso nós vamos evoluindo e driblando essa coisa da angústia. Na pandemia, o índice de suicídio aumentou terrivelmente. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter a angústia da falta. Que falta? Falta de informação, porque no começo era não saia de casa, você pega de todo jeito, você pega no ar, você pega encostando nas coisas. Depois a falta de toque, a falta de convivência. E o ser humano não nasceu para ficar isolado. O ser humano é um ser de convivência. Ele necessita do outro. Tem pessoas que falam, eu não preciso de ninguém, eu me basto sozinho. Não, você não se basta. Até para morrer, você precisa de alguém que te enterre. Então, nós não somos seres que fomos feitos para estar sozinhos. Nós precisamos aprender a convivência, a como viver em sociedade, a como lidar com o outro. Essa coisa do bullying hoje é extremamente recorrente. Teve um caso ano passado terrível, numa grande faculdade de São Paulo particular, onde meninas faziam bullying com um menino na faculdade, e esse menino saiu da aula e se jogou da ponte. Só que ele ainda sobreviveu, o GSM pegou ele, levou para a Santa Casa. Quando a mãe chegou, ele ainda estava vivo. E a primeira coisa que ele falou para a mãe foi,
eu não quero mais estar nessa faculdade. E na sequência ele morreu. Então, precisa ter a conversa, precisa se explicar para a criança sobre tudo, sobre a inclusão, sobre não fazer o bullying, como isso afeta a vida de uma pessoa. Imagina o peso que você carrega em saber que o seu colega, que você fazia bullying, se matou por sua causa. Então, é complicado. E também entender que a vida é como os batimentos cardíacos. Tá para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando ela tá reta, ou você está numa depressão profunda, ou você morreu. E hoje também tomar muito cuidado com todas as medicações terminadas em PAN, porque elas viciam. Depois de 3 meses, você já virou um dependente químico. E é muito difícil você tirar elas da sua vida. E sem elas, por exemplo, você já não consegue mais dormir. Você necessita desse remédio para dormir. Então, gente, eu não vou ficar me alongando muito. Eu queria só tentar explicar mais ou menos, de repente, o porquê que a gente se perdeu nesse trajeto, o que aconteceu, por que as famílias estão assim tão desestruturadas. E mostrar que é exatamente isso. As relações humanas, elas se resolvem pelo diálogo. Tipo, Freud já falava lá atrás, é a cura pela fala. Nós temos o péssimo hábito de achar que o outro lê nosso pensamento. Então, eu tô brava com a fulana, então eu viro a cara, ela sabe que eu tô brava por causa daquela coisa, ela nem imagina aquilo. E nós temos também esse péssimo hábito de achar que, porque um dia eu cheguei perto de você e você estava conversando com uma pessoa, essa hora essa pessoa me olhou feio, essa pessoa não gosta de mim. Você tem certeza disso? Mas de onde você tirou isso? Ela te falou que não gosta de você? Você sabe o que ela estava conversando com outra hora que você chegou e de repente ela fez uma cara feia? Às vezes ela estava contando uma coisa, uma dor dela para o outro. Não tem nada a ver com você. Só que nisso você se fecha. Então, isso é muito recorrente no consultório. As pessoas chegam, elas não sabem se expressar. Elas não sabem resolver essas coisas básicas de relações humanas. Nossa, eu tô chateada com a fulana, eu viro a cara, mas eu fico triste de não estar mais com a fulana, eu gostava dela. Tá, se você gostava dela, então por que você não vai lá e fala que você ficou chateada por causa de uma determinada coisa? E as pessoas também, às vezes, em relações, tem a disputa do grito. Você grita, eu grito, você grita, eu grito. Quando nós gritamos, ninguém se escuta. É uma disputa de grito. Então, nós temos que pensar o que nós vamos falar. Palavras são jogadas ao vento. Depois que nós falamos, elas não voltam mais para dentro da nossa boca. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado com o outro. Na hora que eu tô brava, eu não posso sair falando qualquer coisa. Vou pegar o exemplo dele, que é casado há 35 anos. Samuel, que é casado há 25, Samuel? 25. Eu sou casada há 19. Eu também nunca xinguei o meu marido. Por quê? Porque o nosso relacionamento foi construído à base da conversa. Mas isso por quê? Porque antes nós tivemos a experiência ao contrário, de um relacionamento abusivo, onde era só discussão, só briga. Então a gente já andou nesse campo minado. E a gente viu o quê? Que a gente não queria mais isso para nós. Então nós construímos um relacionamento forte. E acreditem, quando nós realmente falamos isso para os pacientes, eles se impressionam e falam, nossa, sério? É exatamente o que o Hernani falou, era para ser normal. Mas não é. Porque esse mundo de hoje é um mundo adoecido. Essas coisas dos aplicativos, eu tenho também isso em consultório. A pessoa pega o cardápio de pessoas, escolhe, chama, a pessoa vem, eles nem sequer sabem direito como que é o nome do outro. É uma coisa casual, tipo, falei, tá, tchau, nunca mais vê. E tipo, e aonde tá os sentimentos? Então, a coisa é longa, nós temos que ir começando a ir percebendo e vendo, tipo, e indo pegando essas coisinhas. Não é um caminho fácil, mas é isso. Eu também vou parar de falar, que senão eu vou começar a falar aqui, aí eu fico mais 1 hora, que daí eu vou pegar uma coisa, outra, e daí
Já era, mas gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês, muito obrigado para quem veio. Espero que eu tenha sido um pouco clara e daí eu vou passar a palavra para o meu amigo Samuel, que está aqui do meu lado. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Alessandra.